Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Ferreira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mestre Máquina. Esse é o 10º e último vídeo da construção dessa router CNC e tem como objetivo ser o capítulo final dessa saga quase infindável da construção dessa máquina. Mas se você não assistiu todos os vídeos da construção até aqui, vale a pena assistir antes de dar seguimento a essa crítica, uma vez que realmente foram abordados todos os pontos da construção de uma máquina como essa, desde a parte de desenho, escolha de materiais, dimensionamento de todos os componentes elétricos e mecânicos que foram utilizados nessa máquina, mesmo que a parte de construção e confecção de todos os elementos de ligação que foram utilizados nessa máquina, com recurso à impressão 3D, com recurso à minha Optimum MB4, que também é uma frisadora CNC, que foi convertida para a frisadora CNC, então realmente é um conteúdo bastante rico e eu aconselho a assistir. E se você já assistiu os vídeos, então vamos dar continuidade a essa crítica, e nada mais justo do que começar com a motivação pela qual me levou a construir essa máquina, uma vez que eu já tinha e tenho uma frisadora CNC, uma Optimum MB4, que é uma frisadora ferramenteira que foi convertida para CNC. Mas realmente então essa router CNC, o projeto dessa router CNC tem como finalidade servir aqui como ferramenta complementar do processo de maquinação da minha oficina, uma vez que a Optimum MB4, apesar de ser uma máquina extremamente robusta, com uma capacidade de maquinação quase perfeita para a minha finalidade, com a capacidade de remoção de material muito eficaz mesmo, tanto a nível de materiais de compósitos, alumínios ou mesmo ligas metálicas de alta dureza, realmente essa máquina consegue maquinar. Contudo, tem aqui algumas limitações a nível de volume de maquinação, uma vez que as limitações de cursos do eixo ficam limitados a 500 mm para o eixo X e cerca de 240 mm para o eixo Y. Realmente, então, quando há necessidade de fabricar e maquinar peças de maior dimensão, acaba por não ser possível ser feitas na Optimum MB4. Então, realmente, surgiu aqui a necessidade de construir essa máquina em si. O fato de eu ter escolhido uma router CNC com gantry móvel, e o que isso quer dizer? Quer dizer que a parte móvel da máquina acaba por ser que toda a estrutura de pórtico, mas esse tipo de construção permite construir quase que uma mesa estática, e esse gantry móvel percorre toda essa mesa, o que faz com que a área de trabalho seja que quase máxima do ponto de vista de área estática da mesa, o que permite rentabilizar a área à volta, né? Ou seja, o fato de eu não ter aqui uma oficina muito grande me obrigou também a escolher esse tipo de máquina. Se optasse por um pórtico fixo, ou seja, essa gantry ficasse fixa e fosse a mesa a movimentar, isso queria dizer que a mesa toda teria que movimentar linearmente, né? Ou seja, seria necessário quase o dobro de área disponível à volta dessa máquina para movimentar essa mesa. Então realmente as routers com gantry móvel tem essa vantagem de rentabilização de espaço, apesar de pecar depois um pouco aqui pela robustez da máquina. O fato de movimentarmos esse pórtico completo retira aqui alguma rigidez à máquina. Mas esse é um dos pontos, talvez, que realmente me surpreendeu nessa máquina, pelo fato de considerar que a máquina ficou muito robusta mesmo. Essa máquina pesa cerca de 200 kg, mas mesmo que a nível de robustez estática da máquina, eu já realizei aqui alguns testes com comparador, relógio comparador, aplicando aqui uma força mediana na máquina, realmente aqui o jogo, né, o deslocamento da máquina é quase insignificante para a finalidade que eu quero, o que realmente me deixou bastante feliz, porque apesar de eu ter naturalmente projetado a máquina para essa finalidade de robustez, realmente me surpreendeu bastante. Relativamente à área de corte, eu tinha projetado essa máquina inicialmente para cursos de 1 metro por 1,5 metro, mas depois da conclusão da máquina ficou aqui limitado a cerca de 950 por 1450, 1460 milímetros de curso do eixos X e Y, o que realmente está muito próximo daquilo que eu esperava inicialmente. E também uma das vantagens desse projeto é que ele é extremamente flexível e modular, ou seja, essa máquina poderia ser replicada tanto em menor dimensão ou em maior dimensão,
sem grande necessidade de alteração de qualquer peça da máquina, obviamente mantendo aqui que o projeto inicial do eixo Z, mas que ainda assim ficou, na minha opinião, sobredimensionado para a finalidade que eu pretendo, uma vez que eu fiquei com um curso de cerca de 180 mm no eixo Z, mas permite no futuro utilizar aqui uma mesa mais alta, substituir essa mesa de MDF por uma mesa de alumínio, ou até mesmo utilizar aqui uma prensa ou outros sistemas de prender peças na mesa, o que realmente então já tem essa vantagem. Ou seja, mantendo esse eixo Z, a única coisa que é necessário, caso se pretendesse fazer uma máquina dessa com maior curso, naturalmente adquirir as guias com os comprimentos que se pretendesse e os fusos com os comprimentos que se pretendesse, os perfis de alumínio obviamente de forma proporcional, mas todas as outras peças da máquina não são necessárias de serem modificadas, seja os pórticos, os suportes dos rolamentos, os suportes dos fusos de esfera, não seria necessário mudar nada. Então realmente essa máquina é muito flexível do quesito da modularidade. E como nem tudo são boas notícias, routers CNCs como essas, com essa dimensão, tem também aqui alguns lados menos bons, e naturalmente pelo fato de que uma máquina com essa dimensão é talvez muito difícil de tê-la completamente fechada, tipo, ao contrário da minha Optima MP4, que eu tenho um habitáculo quase que hermético, onde é possível executar todos os trabalhos dentro sem contaminar aqui o ambiente à volta. Realmente com uma máquina dessa é difícil esse tal feito, né? Porque realmente é uma área muito grande e é preciso ter acesso por todos os lados aqui disponíveis à máquina, o que obriga e vai me obrigar a ter aqui um sistema aqui de exaustão aqui de poeiras e até mesmo aqui ou seja, de sobra do material de corte, tanto de madeira, compósitos ou mesmo alumínio, que vão ser maquinados nessa router CNC. Nomeadamente em relação ao alumínio, caso eu pretenda maquinar, porque a máquina acredito que realmente tem robustez para isso, mas caso eu pretenda maquinar peças de alumínio com espessuras de 10, 15 milímetros aqui de altura, realmente vai obrigar a integrar aqui um sistema de arrefecimento por água para a ferramenta de corte, para dissipação natural aqui do calor gerado durante o corte, mas isso é inviável com essa mesa de MDF, uma vez que após aqui 1 ou 2 cortes realmente a mesa começaria a desfazer-se, e para isso então, caso a finalidade seja realmente maquinar mais alumínios, ou haja necessidade de utilizar aqui elementos de arrefecimento ou mesmo de evacuação de limalhas por líquido, realmente então o upgrade desse tampo para alumínio é mesmo primordial e não há forma de contornar isso. Outro ponto que eu identifiquei é que os fusos que eu escolhi para essa máquina são os famosos 1605, ou seja, nos 3 eixos eu utilizei esses fusos, possuem 16 mm de diâmetro e 5 mm de passo. Mas realmente com uma máquina com essa dimensão, se quisermos atingir velocidades muito elevadas, talvez aqui um dos pontos de melhoria seria utilizar fusos 16 por 10, por exemplo, ou seja, isso seria fuso de 16 mm de diâmetro na mesma, não havendo necessidade de mudar nada a nível de suporte do fuso, nem do ponto de vista aqui dos blocos de rolamentos, nem do ponto de vista da própria porca, né, do fuso, ou seja, não haveria necessidade de substituir isso, apenas o fuso em si. E isso permitiria quase que duplicar a velocidade de deslocação dos eixos, uma vez que, como o passo é 2 vezes maior, ou seja, os motores precisariam girar só a metade da velocidade para atingir a mesma velocidade que eu tenho aqui, por exemplo, e se esses motores girassem a velocidade que estão a girar agora, o eixo deslocaria a dobro da velocidade, né? Ou seja, realmente seria uma boa melhoria nesse projeto. Um dos pontos que se perde ao fazer esse passo tem a ver com a precisão, né? Ou seja, porque se nós mantivermos os mesmos micropassos, as mesmas configurações ou configurações similares de acionamento elétrico do motor, isso vai fazer com que por cada volta que o motor dê, como o espaço percorrido é maior, é natural que as frações, né, ou seja, que a precisão de movimento decai também para o dobro, né, nesse caso, ou talvez para metade, né? Ou seja,
Se nesse momento eu tenho uma precisão de 0,01, por exemplo, se eu fizesse isso eu ia ter uma precisão de 0,02, mas que acredito que para a aplicação que se pretende com esse tipo de máquina talvez não seja assim tão crítico. Então realmente esse seria um dos pontos também que eu mudaria nessa máquina. Outro ponto tem a ver com o fato de que o spindle que eu escolhi para essa máquina é um spindle de troca manual de ferramenta. Um ponto também que poderia ser melhorado, apesar de que estamos a falar aqui de um investimento talvez de 3 ou 4 vezes do valor do custo do spindle desse, mas seria integrar um spindle com troca automática de ferramenta, caso a finalidade seja realmente fazer peças mais complexas, onde seja utilizado mais do que uma ferramenta por corte, ou seja, evitaria ter que haver aqui a necessidade de fazer essa troca manual da ferramenta, mas como a minha intenção aqui é fabricar peças talvez mais simples do ponto de vista do número de ferramentas, ou até mesmo se houver necessidade de mudar ferramentas, não são assim tantas trocas, e realmente então vale a pena utilizar esses spindles de trocas manual de ferramenta. E arrematando de uma vez por todas o assunto dessa router CNC, da construção dessa router CNC, a nível de características finais, ficamos então com uma área de corte quase de 1 metro por 1,5 metro, com curso aqui do Z com 180 milímetros de curso. É possível fixar esse spindle em várias posições aqui de altura, de forma a maximizar o máximo a utilização aqui da ferramenta e da altura da ferramenta, desde aqui da porca que segura a ferramenta até o tampo da mesa. Os motores que foram utilizados, nesse caso para o spindle, um spindle de 2.2 kW com velocidade máxima de 24.000 RPM e velocidade mínima, como eu já tinha dito nos vídeos anteriores, de 12.000 RPM, uma vez que são um spindle arrefecido a ar e não deve de forma alguma ser utilizado abaixo dos 12.000 RPM, porque realmente há um grande risco de danificar o spindle. Então realmente a gama de velocidade fica aqui compreendida entre os 12 e os 24.000 RPM, o que realmente é mais do que suficiente para toda a aplicação que eu quero dar a essa máquina, de corte de madeiras, compósitos, alumínios ou outros materiais afins que eu possa cortar nessa máquina. A nível de deslocação dos eixos, todos os eixos, ou seja, são 4 motores, o eixo Z e X utilizam um motor para cada eixo, o eixo Y utilizam 2 motores independentes, mecanicamente e eletricamente independentes, mas todos eles são NEMAs 23 de 425 onças por polegada. Realmente não me deu trabalho de converter isso para quilogramas força por centímetro, mas realmente para a finalidade que eu pretendo, acho que é mais do que suficiente, apesar dessa tal limitação da velocidade de corte. Mas a nível de força, dentro dessa gama de velocidades, já contempla basicamente aqui a finalidade que eu pretendo dar a essa máquina. Fica por faltar aqui alguns detalhes estéticos, nomeadamente, e como podem ver aqui, a nível de passagem dos cabos, proteções dos fusos, mas eu realmente vou dar a máquina como concluída. E essas questões estéticas vão ser resolvidas agora, naturalmente, conforme que eu vou ter algum tempo disponível para fazer essa arrumação, esse embelezamento da máquina em si. Mas realmente então a máquina fica concluída. Agradeço a todos vocês que acompanharam esse projeto desde o início, todas as questões que foram postas ao longo desse projeto, o interesse da vossa parte a nível também dos componentes que foram utilizados, essas discussões que foram geradas ao longo dessa saga, dessa construção. Fico liberto aqui então realmente para dar aqui início à utilização da máquina e pôr em prática os projetos que eu tinha para a máquina, e isso sim vai ser agora aqui o conteúdo forte aqui do canal, a nível de construção de alguns projetos que eu tenho em mente, com recurso agora misto, ou seja, tanto a nível de impressão 3D, a nível da Optimum MB4, que é o carro-chefe da oficina, e agora com a nova aquisição dessa máquina, então eu pretendo realmente aqui lançar aqui a todo gás que os conteúdos que eu pretendo trazer para esse canal. Obviamente voltado aqui para a parte de mecatrônica, né, de certa forma, ou seja, a parte de mecânica, automação, que robótica, e que a parte de metalomecânica do ponto de vista de construção de máquinas em si, uma vez que esse canal realmente tem como o nome de Mestre Máquina. E então vamos fazer jus a esse canal
e espero por vocês.